começa mais um Papo de Protagonista, o podcast onde segurança é o tema principal. Eu sou o Felipe Nunes e cachaça não é água. Eu sou Fabiane Spor e a sede não é psicológica. Márcio Santos, no inverno e no verão, não esqueça da hidratação. Eu sou a Dona Mirinha, quer saber o segredo da minha pele? Eu tomo água! Agora tá explicada essa beleza toda da pele da Mirinha. Sim. Obrigada, Felipe! Obrigada! A Mirinha é uma integrante nova aí da equipe, né? A gente está no nosso segundo podcast, o primeiro foi sobre o cuidado ativo, o tema hoje é a hidratação. Um tema importante, principalmente nesse período de calor, né? Não só a hidratação, mas também o calor em si, a necessidade do uso de proteção solar, né? Márcio, como é que funciona na operação? Assim, vocês têm o hábito de se hidratar bastante, a questão de proteção solar, como é que funciona lá na nossa operação? Sim, bem, a gente costuma orientar as equipes, né, para que façam pausas, né, durante o trabalho, né? Mas não é só o fato da hidratação, tem o fato também da exposição ao calor, né? Algumas atividades a gente tem atividades que são em calor excessivo, inclusive em espaços confinados. Então a gente aproveita, né, quando no momento que vai iniciar o trabalho, sempre se tem aquele DDS com as equipes. Então, tendo conhecimento da medição que já foi feita, né, uma análise ali da temperatura, enfim, do como está o ambiente lá do espaço confinado, é feita a orientação com as equipes de que a cada quanto tempo eles precisam fazer um revezamento. Então, durante esse revezamento, a gente aconselha as equipes a tomarem água, né, fazerem um descanso, né, para que depois possa revezar com o seu colega e dar continuidade na atividade. Mas então essa é a orientação e dessa forma que acontece, né? A medição do nível de calor lá do IBUTG, ele não é obrigatório para o espaço confinado, né? Mas a gente tem essa disponibilidade de fazer e acontece bastante, né? Bem rotineiro da equipe da segurança ser acionada, pedindo esse apoio. Ó, a gente está sentindo, está com a percepção de que o calor está elevado e seria interessante fazer uma medição e tal. E a gente sempre deixa aberto assim também, né? Porque a gente, digamos, predeterminou lá que o executante vai trabalhar meia hora, né, até o revezamento, mas passou 20, 25 minutos, ele não tivesse sentido bem, ele pode sair, a gente faz o revezamento sem problemas, né? É importante que as pessoas se sintam muito à vontade para executar a tarefa, né? E não se sentindo que procurem as lideranças para a gente ajustar conforme a necessidade, né? E existe essa cooperação, né? Sim. Que realmente o pessoal faz esse revezamento. Claro que a orientação no início já da jornada de trabalho é importante, né? E o líder faz bastante esse papel, né? De identificar que hoje vai ser um dia quente, vai ser um dia mais complicado, que a gente tem atividades em ambientes que realmente o calor está muito presente e já tem essa orientação, que bacana que isso funciona e realmente o pessoal lá no dia a dia, colocando isso em prática, já mitiga muitas coisas, né? Verdade. E sobre a hidratação também, né, Fabi, a gente tem essa necessidade, o próprio corpo ele pede um pouco essa hidratação. Sim, como a gente sabe, né, 70% do nosso corpo é água. Então, e a gente precisa colocar água, né, para dentro desse corpo para que ele possa ficar com o mínimo de hidratação possível. Porque como a gente sabe também tem alguns sintomas, né, que acabam acometendo a pessoa que é vítima de desidratação. Sim. A gente tem a tontura, a dor de cabeça, o próprio o nível de atenção ele diminui, como a gente está falando aqui do trabalho na área, né? Daqui a pouco um trabalho em altura, o calor ele já faz com que a pressão de muitas pessoas baixe e aí também tem essa questão da desidratação, né? Isso pode sim agravar uma situação, né? Esse é um potencial de fator de risco. E olha que importante, né? Os sintomas, como tem sintomas que para nós faz toda a diferença e as nossas atividades de risco, trabalho em altura, como tu comentou antes, espaço confinado, imagina um nível de tontura que pode gerar daqui a pouco um desmaio, né, uma queda. E outra coisa que eu fico assim pensando, eu no calor, eu fico muito mal-humorado. Muito mal-humorado. Rapaz. No calorão, suando e olha, é uma loucura. É uma loucura. Então, olha, tem influência mesmo o calor? Sim, assim, ele o corpo ele chama isso assim. Essa
falta de conforto térmico, né? A gente fala muito sobre isso também, porque muitas pessoas também, a qualidade do sono acaba sendo alterada justamente em função do calor. E aí é isso, é uma noite mal dormida, é o calor, é a desidratação, e isso gera, sim, impactos no humor. O famoso ranço, né, que a gente fala. E aí o nível de atenção vai lá embaixo. Vai lá embaixo o nível. A hidratação, ela colabora muito para que a gente perdeu o tema do podcast anterior, né, que é a atenção plena ali, o cuidado ativo, porque toda essa característica que o tempo, que o verão traz, além das festas, de tudo, o próprio clima colabora com essa falta de atenção. E falando na hidratação, eu quero fazer uma coisa muito boa agora pra gente. Eu vou servir um pouquinho de água pra todo mundo, tá? E outra coisa, eu quero falar pra vocês é o seguinte, ó. Mas você tem que ir lá na operação levar água pro pessoal também. Posso ir lá, Felipe? Pode, tá Olha aí, Márcio, posso ir lá na operação? Promessa aí. Olha, Mirinha vai na operação da água pra vocês, tá? Mas não é cerveja, porque o pessoal acha que tomar cerveja tá se tratando, né? Na churrascada, né? Nas festas, aí todo mundo toma cerveja, tá achando, não, vou me hidratar, vou tomar bastante cervejinha. Acho que não é por aí, né? Não, importante isso que tu falou, porque a cerveja, ela tem o efeito contrário, inclusive, né? Ela é um diurético e aí acaba que a gente mais do que hidrata, a gente desidrata, né? Ela tem um efeito também físico do álcool no organismo. Então realmente, se a gente querer se hidratar com a cerveja não vai funcionar. É recomendado inclusive que enquanto eu estou lá numa festa, em um local tomando cerveja, eu intercale lá entre 2, 3 copos de cerveja, um copo de água, já para estar fazendo essa reposição. Isso ajuda até para ressaca no dia seguinte, né? O corpo ele precisa dessa lubrificação natural da água, E não só a cerveja, né, Felipe? Às vezes o pessoal confunde o fato também de utilizar, vou ingerir um suco, por exemplo, né? E o suco, ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, né? Normalmente quando a gente toma um suco, costuma tomar com açúcar, né? Com açúcar, E aí? Será que está sendo benéfico ou maléfico, né? Para o processo da hidratação, né? A gente sabe que não, né? Quando a gente toma uma bebida com açúcar, né? Ocorre ali um processo, né? Que precisa suprir, né? Essa demanda do açúcar, né? Então, ao contrário do que o pessoal pensa, então, pessoal, a gente não deve, né? Consumir bebida, então, com açúcar, né? É desaconselhável, né? A gente sabe que a gente acaba tomando, mas para quando a gente precisa se hidratar, tá? Então a gente vai optar por outras opções, né? Se alguém prefere, por exemplo, uma água saborizada, né? Para dar aquele sabor, para ter aquele incentivo para acabar se hidratando, né? É maravilha, é mais aconselhável, né? E a questão do isotônico também a gente utiliza muito nas operações, principalmente atividades com um nível de esforço físico maior, né? A gente vê jogadores de futebol, tá sempre lá com Gatorade, e hoje eles têm até, mais do que o Gatorade, é um saquinho, né? Que eles mordem e dá essa reposição energética e também de hidratação. Essa é uma informação que às vezes as pessoas não têm, né, Felipe? E acabam às vezes até durante o decorrer das atividades, esses dias mais quentes, nos questionando, né? Mas qual a orientação que a gente tem a respeito disso? Quando a gente, não só para trabalhar, mas, digamos, uma atividade física também, né? Quando a gente está fazendo algo assim que requer esforço físico e a gente vai estar exposto por mais de 1 hora, aí sim passa a ser aconselhável o uso de isotônico, tá? Então, para menos de atividades de exposição em menos de 1 hora não é recomendável. Então é importante também lembrar, pessoal, que para crianças, tá, ele não é recomendável, certo? Então é importante a gente ter essa informação aí e levar para nossas famílias também, né? Nas nossas operações, como ela geralmente acaba tendo um esforço físico maior, o recomendado é o uso, né? Inclusive agora no verão tem, dentro dessa campanha toda do Projeto Verão que a gente está vivendo nesse momento, a gente tem disponível, né, em alguns pontos, e é importante o pessoal utilizar. E vocês estão falando, o assunto colocou na roda aí a questão das crianças, né? As crianças, quando vão para um passeio com a família, vão lá tomar banho de mar, vão tomar banho de lagoa, vão tomar banho de rio, passar protetor na criançada para não ficar tudo vermelhinho, coitadinho. Então, acho que tem tudo a ver com a hidratação, né? Hidratação da pele, a proteção, né? E ter esse cuidado também com lagoa, com pesca e pague, você vai passear,
cuidado com as crianças, nadar, tem que ter muito cuidado, acompanhamento dos pais, todo momento. Sabe que você trouxe uma questão bem importante da proteção, né, solar das crianças e hidratação. A grande maioria dos pais, quando vai para a praia, vai para a piscina, passa protetor nas crianças, né? Por quê? Porque não quer que ela se queime, enfim. Mas muitos acabam chegando em casa queimados do sol, porque aqui no local de trabalho, por vezes, não passa o sol, protetor solar, dona Mirinha, acredita nisso? Ah, não, mas é um absurdo. Mas tu sabe que tem uma curiosidade, assim, uma história, né? Eu tenho lá uma vizinha, né? Então, de vez em quando a gente se reúne, né? Vamos lá fazer uma jantinha, né? Fazer aquela coisa da boa vizinhança, né? E aí me vai lá o filho dessa minha vizinha, um rapazote lá, né? Ele me fala lá que tem medo de tomar água, acredite, tem medo de tomar água porque a água dá pedra nos rins. Olha, eu fiquei pensando, mas como é que pode dar pedra no rim da água, né? E tal. Pois é, não faz muito sentido, porque até o contrário, né? A desidratação, que ela pode realmente gerar o cálculo renal, e tem muita gente que associa ao sódio, né? Mas o sódio não é sal, porque olha, esse guri, ele chega lá em casa, eu faço as batatinhas, né? Eu gosto muito de batatinha frita, de vez em quando eu faço. Aí o guri me chega lá, me pega o saleiro todo, me enfia na batatinha, ele fala, não beijo no rim. Eu Não, pode. Nessa questão, nesse exemplo que tu deu, pode ter relação. Realmente aí o consumo de sal excessivo, ele traz isso, né? Mas na água que a gente toma, a água dentro do Brasil, ela é naturalmente muito desmineralizada. A gente tem um nível muito baixo de ppm, de miligramas litro de todos os sais ali. E o sódio, por exemplo, estudos comprovam aí que a partir de 200 miligramas por litro, ele começa a ser um pouco prejudicial e pode trazer questões de cálculo renal, né? A água que a gente utiliza aqui, tem estudos que no máximo 130 miligramas foi encontrado, numa marca até bastante conhecida. A água que a gente toma hoje num dos contratos mais importantes nossos aqui da região, dentro da Braskem, ela tem menos de 5 miligramas por litro, então imagina, ela está 4 vezes a menos do que o padrão de referência lá do consumo de sódio em água, né? Então realmente são alguns ditos populares, assim, né? Algumas coisas que o pessoal vai criando na operação. Não precisa ter medo de tomar água. Não precisa ter medo. E esse medo pode sim estar gerando problemas e complicações. Essas crenças, né? De que a água faz mal. Só que daí também tem uma outra questão. A água faz mal. A Coca-Cola pode tomar, a cerveja pode tomar. E por que quando vocês vão fazer exame periódico, vocês não tomam cerveja nem tomam Coca-Cola? Ou consomem, né, comidas mais pesadas? Porque vocês sabem que faz mal, né? E que isso vai dar alguma alteração no resultado dos exames. Então, por que nesse período, né, pré-exames periódicos, a gente consegue manter esse cuidado conosco e depois não é mais possível? Perfeito! E a gente vê também o pessoal, né, nos nossos refeitórios, a gente vê lá o pessoal, né, quando vai servir a comida, né, pega ali alguns sachês de sal e coloca à vontade em cima da comida, né? E sabe que essa questão de hidratação tem relação com isso também, né? Nesses dias quentes, a gente fazer o consumo excessivo de sal, né? Comidas pesadas. Daqui a pouco, esses dias eu fui no refeitório com a Fabiana, ela se impressionou, estava um dia muito quente e tinha uma feijoada. Então esse cuidado a gente precisa ter também, né? De se alimentar melhor, de comer menos, de perceber que vai ser um dia mais desgastante a gente comer a melanciazinha lá. Hoje a gente comeu uma melancia, né? Porque ela tem o seu poder ali natural, né? Água e tudo, né? Não só água, né, Márcio? Tem outros elementos ali que também nos ajudam na hidratação. Até porque às vezes a gente associa a hidratação só ao consumo de água, né? Mas o consumo de frutas, né, que são ricas, né, em grande quantidade de concentração de água, também nos ajudam a nos hidratar, né? Inclusive nas frutas tem as fibras, né, que vão nos auxiliar bastante no processo digestivo, né, e vai nos trazer outros nutrientes ali também, né, que vão ser benéficos, né? Sim. E dicas aí para esse período, o que a gente poderia estar deixando de orientação para as equipes para que eles realmente coloquem em prática e a gente minimize esse risco que existe, que é o risco
da desidratação, do calor excessivo. Né? Uma coisa que a gente sabe que funciona, né, é a questão de hábitos, né? Adquirir novos hábitos. A grande maioria não tem esse hábito de tomar água. Uma coisa que facilita é ter a água sempre à mão. Sempre próximo. Um copo próximo, uma garrafinha. Isso facilita muito, porque tá com sede, ou tá ali a garrafinha, toma, né? Isso ajuda nessa mudança de hábitos. Isso é uma coisa importante. Perfeito. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, né? Quando a gente está desenvolvendo atividades, né, de grande esforço físico, né? Então não é, às vezes a gente vai lá, trabalha durante o dia, chega à noite, né, quer relaxar, vai lá, toma aquela cervejinha, toma um pouco a mais já para poder já dormir bem, mais relaxado, né, Fabiano? E aquilo acaba tendo interferência no outro dia, nas nossas atividades, na nossa concentração também, né? Uma coisa que, conforme o Felipe falou no nosso primeiro podcast, a gente trabalhou a atenção plena, né? E acaba distorcendo a nossa atenção, né? No decorrer das atividades. Então, acho importante a gente lembrar disso também. Lembrar o fato também de consumir mais frutas, né? E aquilo que o Fabiano falou, deixar a água sempre à mão, né? Sempre fácil da gente consumir, né? Mas uma questão que me preocupa assim também, né? É a gente ter formas de conseguir identificar, né, que a gente está desidratado, né? Não é só não sentir sede, mas às vezes no ir no banheiro a gente consegue já identificar, né, através da urina. Sabe que tem umas corzinhas, né, que consegue identificar pela cor da urina como é que está a questão da hidratação, né? Isso aí, então é importante a gente poder fazer isso, né? Bacana, esse é até um ponto que a gente vai estar incluindo nos vestiários, né, nos mictórios, nos banheiros. Isso é muito bom. Aquela paleta de cores, de tabela de comparação de como está a urina e a coloração ali, o nível de desidratação, né? É mais uma ação aí do plano verão que a gente vai estar tomando. E Felipe, também todas essas informações que nós estamos aqui debatendo, é importante que você que está assistindo, está ouvindo, passe para os familiares também, né? Para as crianças, né? Para todo mundo já criar o hábito, a palavra mágica, o hábito, né? E o exemplo, né? O exemplo também, né? E o exemplo, os pais, né? O exemplo é importante, né? Principalmente para os nossos filhos, né? No nosso ambiente de trabalho. Isso mesmo, isso mesmo. Que Isso alegria. E não à toa, né, também que a gente está no dezembro laranja, justamente, que é um mês que trabalha muito forte essa questão, né, da proteção solar, por causa do risco de câncer de pele. Então, que o protetor solar a gente precisa reforçar, né, passa uma vez, não é só uma vez ao dia, mas quantas vezes forem necessárias. Acho que isso é importante também deixar registrado. Isso aí. Pessoal, a gente fica por aqui então, agradecemos a atenção de todos. Para o próximo podcast a gente vai estar envolvendo vocês e a gente vai ter o pessoal em área coletando algumas informações e pegando aí perguntas de vocês sobre o próximo assunto que vai ser abordado. Até mais e a gente se encontra no próximo podcast. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Sejam protagonistas da produtividade. Um brinde.